A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos mais uma vez aqui nessa terça-feira, dia 12, um culto de oração, onde nós viemos falar mais um pouquinho de Deus para você. Você que está no seu lar, você que está nos assistindo, eu quero deixar uma breve reflexão para você. Está no Salmo capítulo 30, apenas o versículo 5, a parte B, finalzinho do versículo, que diz assim a palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo, Pai, aquilo que vai fazer com que nós cresçamos, ó Pai. Ser comigo, ser com cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Hoje, como é o culto de oração, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o que a gente espera, a resposta de Deus. E eu quero falar sobre três respostas de Deus para você. Você até já ouviu várias mensagens sobre isso, sobre a resposta de Deus, mas eu quero trazer que dentro da palavra, que Deus, Ele responde a hora que quer, da maneira que Ele quer. No texto de Abacuque, no capítulo 1, vai falar do profeta, vai falar sobre a tribulação, que às vezes a gente fica muito atribulado e confuso em relação à resposta de Deus. Porque quando a gente ora, pedindo alguma coisa a Deus, a única resposta que a gente espera de Deus é um sim. Não é verdade? Você pode ter certeza que quando você ora para uma pessoa que está enferma, você ora por uma porta de emprego, tudo que você pedir a Deus, você quer uma resposta positiva e imediata. Talvez você fale com Deus que é para ontem. Eu tenho certeza que você tem orado pela sua família, tem orado por uma pessoa que está enferma, tem orado para que esse vírus seja extinto de imediato, mas nós sabemos que não é assim que funciona. E eu quero trazer para você aqui 3 respostas de oração. Sempre nós acabamos excluindo as possibilidades de outras respostas de Deus. Nós só queremos ouvir um sim de Deus. A primeira resposta é Deus, quando você ora, Ele pode responder sim. Mas vai depender muito do que está acontecendo, do momento, daquilo que Deus quer fazer, porque as mensagens que eu tenho trazido para você a respeito do momento que estamos passando, desse vírus, da gente estar dentro de casa, da gente não poder congregar no templo. Mas aqui eu quero trazer você lá no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 18, versículo de 36 ao 39, o profeta Elias faz uma oração a Deus. Por quê? Porque ele estava ali desafiando 450 profetas de Baal. E ele orou a Deus. Eles oraram buscando, porque hoje a gente sabe que por causa dessa pandemia tem muita gente buscando outros deuses. Cada um busca o seu Deus. Tá certo, cada um tem sua crença, eu respeito a crença de cada um, mas a Bíblia me diz, a palavra de Deus, ela me diz que só existe um Deus, o Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas. Ele é o único Deus que pode fazer todas as coisas. É o que estava acontecendo aqui em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20, vai contar a história de Elias, do profeta, o desafio que botaram o holocausto. Não vou contar essa história não, porque eu quero falar sobre a resposta. Depois, se você quiser ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 em diante, e você vai ver
o que aconteceu com o profeta Elias. Ele e os ajudantes deles que estavam junto com ele. Eu creio que ali os ajudantes dele, todos eles estavam no mesmo propósito, todos eles criam que Deus é Deus. Mas hoje a gente vê que tem muita gente que está pedindo por várias situações. Por Deus aqui, Deus acolá, por vários deuses, mas eu quero falar que só existe um Deus. Só um Deus que pode salvar, só um Deus que pode eliminar esse vírus, só um Deus que dá capacidade dos médicos receitar um remédio, só Deus que dá inteligência para os cientistas descobrir algum remédio, alguma fórmula para eliminar esse vírus. Só um Deus, só Ele. E às vezes está demorando a nossa petição aí. Eu sei que muita gente está pedindo, Senhor, não aguento mais ficar dentro de casa, mas é necessário que a gente aprenda a respeitar a resposta de Deus. Porque é Ele que sabe por que está demorando esse vírus e se vai continuar mais, quanto tempo vai, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. E a gente vê que ele respondeu, quando o profeta orou, aqui no capítulo 18, versículo 36, na segunda parte do versículo 36, ele começa a orar: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Israel, fique sabido que és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Versículo 37, respondeu-me Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, Elias acabou de orar, ele orou, e na mesma hora Deus enviou fogo do céu imediatamente, porque era uma necessidade, e ali para derrotar aquilo que os profetas de Baal estavam fazendo, estava clamando por um Deus que não ia responder. E hoje não é diferente, tem muita gente clamando por um Deus que não vai responder. E às vezes Deus está esperando para que esse povo, as pessoas que estão pedindo um Deus que não vai responder, para que creia que só um Deus pode curar. Esse Deus que mandou fogo do céu para Elias, ele pode curar. Tem outro texto também, em 2 Reis, capítulo 20, que fala sobre Ezequias, capítulo 20, onde Deus manda o profeta Isaías avisar Ezequias para ele arrumar a casa dele, porque ele estava com os dias contados. No outro dia, certamente, ele ia morrer. E diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele virou a parede, ele chorou, ele clamou diante de Deus, contou aquilo que ele estava diante de Deus, na presença de Deus, e Deus, na mesma hora, antes que o profeta Isaías saísse da cidade, Deus falou com o profeta: volta lá e avisa Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Foi uma resposta imediata. O profeta, o rei orou, clamou em choro ali, Deus ouviu a oração do rei Ezequias. E a gente entende aqui que o sim de Deus, como é bom receber um sim de Deus, mas às vezes é bom também o não de Deus. Às vezes quando Deus fala não, é porque aquilo não vai ser viável, não vai ser bom para a nossa vida, bom para o momento, bom para as pessoas que estão passando pela tribulação, porque eu creio que Deus mandou esse vírus, Deus permitiu esse vírus para que a gente se volte para Ele, mas a gente vê que tem muita gente que não está se preocupando nem com esse vírus, com essa pandemia. Não está obedecendo às autoridades, tá? Então, de qualquer forma, mas é por isso que às vezes está demorando. Talvez todo mundo resolvesse a se policiar e se voltar para Deus. Eu tenho certeza que Deus ele
já tinha eliminado esse vírus. Mas enquanto continua o povo ainda ainda temando, ainda buscando em outras situações, ainda pode demorar ainda. Você me perdoa de eu falar, mas pode demorar ainda. Mas o importante é a gente estar firme em Deus. Só isso. Isso é muito importante, a gente se manter firme em Deus, que é difícil. Nesse momento, muitas pessoas não estão nem não estão lendo Bíblia, não estão orando, está apenas fora da igreja, está apenas descansando. E a gente descansar em Deus é ler a palavra, é orar, é jejuar, é estar sempre firme. E a segunda resposta de Deus é não. Ele fala não. Aqui nós temos um relato também na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 16, que o filho de Davi estava doente, mas Deus já tinha falado com Davi que não ia curar o filho dele. Se você ler a história, você vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 12. E Davi ora pela cura da criança, pelo seu filho. Ele orou e ele jejuou por 7 dias, se vestiu de pano de saco e tal, fez todo aquele processo todo, orou os 7 dias, mas Deus não curou o filho dele. O filho dele morreu. Morreu porque era aquilo que Deus já tinha determinado. E Deus quando ele faz justiça, Deus é justo. Tem muita gente que fala que Deus não castiga. Deus castiga sim, porque Deus é fiel e é como um pai castiga um filho porque ama. E Deus às vezes permite alguma coisa para nos castigar, para que a gente possa se voltar para Ele. E aqui a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Mas Deus não poupou, não respondeu sim para o rei Davi. Respondeu não. A criança morreu. E o rei levantou, lavou o rosto, se ungiu e continuou a vida. E a terceira resposta de Deus que eu quero falar para você, voltando no profeta Abacuque, porque o profeta estava muito aflito por causa das revelações que o próprio Deus fazia para ele, mostrando o pecado dali do povo de Israel, e o profeta clamava a Deus, mas Deus não respondia. Deus ficava em silêncio, enquanto o profeta, desesperado, querendo resolver aquela situação, igual hoje tem muita gente desesperado, querendo que Deus resolva esse problema de uma vez por todas, que acabe esse vírus, que fica tudo uma bonança, mas não é assim. Nós temos que esperar. O profeta teve que esperar, e a resposta de Deus é esperar hoje. Hoje Deus está falando para esperar. Talvez é para esperar um pouquinho, porque Deus quer fazer algo que vai ser bom para a humanidade. Aí você me pergunta, mas tem tantas pessoas morrendo. Sempre existe gente morrendo, todo dia, toda hora morre gente. Não nessa proporção, mas morre muita gente todo dia, toda hora, de acidente. Quando não é de enfermidade, é de acidente. Acidente é algo que mata muita gente, principalmente no Brasil. E aqui o profeta teve que esperar. O profeta estava angustiado, esperando uma resposta imediata. Mas a resposta de Deus para Abacuque era que ele esperasse. Espera, Abacuque. Porque Deus queria fazer algo, porque o povo de Israel estava totalmente afastado da presença dele. O povo de Israel estava rebelde, e era preciso, Deus usou um outro exército lá, o exército dos caldeus, para poder corrigir Israel. O Salmo 40 vem também nos relatar também, que fala que esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Esperei com paciência. Nós temos que esperar com paciência, acreditar que Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Eu creio, eu estou com paciência, esperando no Senhor. A gente sabe que a gente deseja até que tudo isso acabe, mas eu tenho esperado, eu tenho orado não para Deus eliminar de imediato, mas eu tenho feito uma oração semelhante à que o próprio Jesus fez.
no momento de tribulação, Jesus falou assim: possível, passa de mim esse cálice. Mas ele, no final, ele fala que seja feito a tua vontade, conforme tu queres. Tem que ser feito a vontade de Deus, porque é Deus que sabe o que está acontecendo, para onde Ele vai nos levar, aonde Deus quer que nós chegamos. É por isso que nós precisamos esperar, saber esperar em Deus, saber receber um não de Deus também, porque Deus sabe de todas as coisas. O tempo é de Deus. E lá em Pedro, lá no 2 Pedro, fala sobre o tempo de Deus também, não esquecendo de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A nossa contagem às vezes parece estar demorando, mas para Deus basta Deus estalar o dedo e Deus já está resolvendo todo esse problema. Que nessa noite você que está orando, você tem buscado ao Senhor pela cura das pessoas, orado por pessoas que estão contaminadas, você tem orado pela sua família, talvez família enlutada também, que perdeu seus entes queridos, mas eu quero dizer para você que Deus sabe de todas as coisas, mesmo que para nós está sendo terrível, está sendo uma tribulação, está sendo um momento difícil para nós, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus, Ele prepara o melhor, porque Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você também, Ele quer o melhor para você, quer o melhor para sua família. Por isso, nessa noite, você tem que aprender, você ora a Deus e peça a Deus que Ele faça a vontade dEle, porque a vontade dEle é a melhor que tem para cada um de nós. Porque às vezes Deus demora muito a responder para ver até quando nós vamos reconhecer que só Ele é Deus. Deus está esperando que você reconheça que só Ele é Deus. Não adianta recorrer em outra fonte. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo que ela diz a Bíblia que ela recorreu por todos os lugares, por todos os médicos, todos os curadores, onde falava que ela podia ser curada, essa mulher ia lá. E cada vez que ela ia mais, gastou o dinheiro dela todo, e cada vez que ela ia em um lugar, piorava a cada vez mais. Mas chegou um momento que ela soube que Jesus estava passando por ali. E ela se animou, se esforçou, tudo que ela pôde, e ela falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Quem sabe essa noite você está precisando se voltar totalmente para Deus. Porque só Ele cura, só Ele liberta, só Ele salva. E Ele quer salvar a mim e quer salvar você também. Você pode ver na Bíblia que não existe outro Deus. Você pode citar alguma coisa que outro Deus fez? Porque às vezes até parece uma coisa que já está pronta. Consultei ao Deus tal e Ele curou, Ele fez isso. Não, eu quero saber quem fez o céu, quem fez as estrelas, quem me fez, quem fez você, quem deu condição de a gente falar, quem fez a luz, quem fez tudo. Foi só Deus. Amém? Que Deus abençoe ricamente sua vida. Eu vou orar com você aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos o teu nome, meu Deus. Te engrandecemos, ó Pai. Queremos nesta hora, Senhor Deus, colocar todo este povo que está nos assistindo, ó Pai. Ó Deus, toma, Senhor Deus, nas tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, clamado a Ti, aquele que tem se derramado na Tua presença, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando cada profeta, cada pessoa, cada pastor, cada líder, ó Pai, cada um daqueles que levam a Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma nas Tuas mãos as Tuas igrejas, meu Pai, na face da terra. Ó Deus, todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, ó Pai, porque não há outro Salvador. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as pessoas, dando entendimento, abrindo, Senhor Deus, entendimento, para que eles possam conhecer que só o Senhor é Deus. Toca, Senhor Deus, nos corações, ó Pai, porque só o Seu Espírito Santo pode realizar
esta obra, Senhor Deus, que é o convencer o homem do pecado. Por isso, Deus, toma nas tuas mãos nosso bairro, nossas ruas, nossa cidade, toma o nosso Brasil, toma, Senhor Deus, a direção do país, o presidente, ó Deus, toma, Senhor Deus, todos, ó Pai, toma cada família nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, quero orar também pelo nosso pastor João Carlos, abençoa ele, abençoa a nossa igreja aqui em Santanésia, metodista em Santanésia, ó Deus, e todas as igrejas, Senhor Deus, que professam a tua fé. Nós oramos, ó Pai, entregamos, ó Pai, nas tuas mãos cada um, Senhor Deus, ó Pai, e Senhor Deus, tu responde, ó Pai, segundo a tua vontade, Pai, mas tu sabes do coração de cada um, ó Deus, ó Pai, de estar, Senhor Deus, na tua casa, te louvando e engrandecendo o teu nome. Nós oramos e pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.